Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o 16º domingo do tempo comum. A primeira leitura nos apresenta o livro do Gênesis, que diz: Naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. Vemos a importância do carvalho de Mambré. Por quê? Pensemos uma região desértica, quente, sem vento. Então, também a sombra de uma grande árvore era importante, como em muitos lugares também alguns bairros ou cidades receberam nomes por causa de uma árvore importante que ali existia. Assim é o carvalho de Mambré. E outra coisa, sobre a árvore, por causa do vento e o frescor, muitas vezes também era o sinal da presença divina, da manifestação de Deus. E ali está Abraão no maior calor do dia, como escutamos. Apenas levantou os olhos, viu 3 homens em pé. Então vê esses 3 homens não caminhando, estão em pé diante dele, perto dele. O que faz Abraão? Corre e se prostra por terra e os adora. Reconhece a presença de Deus. Faz esse gesto de humildade diante daquelas 3 pessoas, nos recordando também um gesto de carinho e amor, como ouvimos semana passada no Evangelho, justamente do samaritano. E disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagens sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças, antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Vemos aqui algo importante para a nossa vida que vai de encontro com o evangelho de hoje. O que? Abraão é, primeiramente, generoso, com tudo aquilo que faz para acolher estes homens. A sua hospitalidade para com estes homens. E sempre na hospitalidade que também encontraremos no Evangelho,
Tem quem doa a hospitalidade e quem a recebe. E a generosidade de Abraão não passa desapercebido na nossa tradução, porque as 3 porções de farinha aqui que manda Sara fazer seriam para nós como 60 quilos de farinha. Então, um grande esforço, um grande trabalho de Sara para com esses hóspedes. Então, ele é grandiosamente generoso com eles. Um bezerro, 60 quilos de pão, e tudo mais, a coalhada, o leite, tudo que oferece aos seus hóspedes. Mas também está em pé na árvore, como quem está pronto a servir, disponível. Assim, Abraão está generoso, está disponível e acolhe o Senhor, e por causa disso tem a fecundidade na sua vida que dá vida. Depois de 25 anos esperando a promessa, chegou o momento de se realizar a promessa de Deus. Em um ano, Sara, aqui Abraão tem 99 anos, com 100 anos, Sara terá o filho prometido por Deus. E vemos a distinção, no início, Abraão estava sentado, no final, Abraão está em pé para servir e estão sentados os seus hóspedes, enquanto no início seus hóspedes estavam em pé. Mas o que temos para tirar desta leitura para a nossa vida? Ainda mais um último ponto. Deus fala aqui com Abraão como falava com Adão, antes do dilúvio. Antes que tudo acontecesse e Adão pecasse, Deus falava com Adão face a face, caminhava entre o homem, e assim faz com Abraão. E o que temos a aprender daqui que já está em conexão do Evangelho? Temos sido generosos, disponíveis e acolhido o Senhor em nossas vidas? Ou simplesmente fazemos do encontro com o Senhor algo rápido, veloz? Não temos tempo, não servimos, não acolhemos bem o Senhor. Como tem sido o nosso trato, a nossa relação com o Senhor em nossas vidas? O Salmo 14, 15 nos diz: Senhor, quem morará em vossa casa? E depois, ao longo de todo o Salmo, enumera 10 pontos para viver bem e morar na casa do Senhor, recordando assim também os 10 mandamentos. Mas o que é importante que nos diz o Salmo hoje é que nós somos hóspedes da casa do Senhor. Quem morará em vossa casa? Então vemos esta relação que devemos de ter. Se o Senhor pode habitar na minha casa, eu também habitarei na casa do Senhor. E realmente temos habitado na casa do Senhor, Ele pode habitar na nossa casa? Passemos ao Evangelho. Seguimos com o Evangelho de São Lucas. Recordemos, Jesus tomou a firme decisão de ir para o caminho de Jerusalém, de ir rumo à morte, paixão, morte e ressurreição para a nossa salvação. E antes de chegarmos a este relato, já em Jerusalém, Jesus teve uma discussão, e depois desta discussão onde querem tramar a sua morte, depois do evangelho que escutamos semana passada do samaritano, onde tínhamos também amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, então depois de todo esse debate e toda essa discussão, Jesus segue viagem para descansar, a 5 quilômetros de Jerusalém. Está à distância de 5 quilômetros. E o relato de hoje, somente São Lucas nos fala. Este relato, sim. Escutamos falar dos irmãos em outros momentos, nos outros evangelhos, mas este relato somente nos traz São Lucas. Que diz: naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sabemos que são os 3 irmãos, aqui não vai falar de Lázaro, somente Marta e Maria. E o que vemos? Vemos uma família composta de irmãos. E uma mulher que é a
patroa de casa, dona de casa, que comanda tudo, não o homem. Aqui vemos também, neste fato ocorrido, o símbolo da igreja, onde somos irmãos na fé. E ainda vemos aqui esta recepção ao Senhor, que nos mostra o que? Jesus, que encontra um lugar de conforto, de repouso e de amizade. É isso que oferecem Marta e Maria a Jesus. E o que nós temos oferecido ao Senhor? Que Ele encontra um lugar de repouso em nosso coração, em nossa vida. Ele encontra o conforto de uma amizade conosco, uma amizade verdadeira. E seguimos. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Sentar-se aos pés de Jesus. Aqui é uma expressão técnica que muitas vezes nós não compreendemos. Por quê? Sentar-se aos pés. Recordemos, São Paulo fala que aprendeu sentado aos pés de Gamaliel. Isto é, expressão técnica para dizer que foi acolhida como discípula. Mas vemos aqui algo fora do comum. Por quê? Porque o discipulado naquele tempo se fazia especialmente para homens. E Maria se torna discípula de Jesus. Está sentada para escutar a palavra. Reconhece a Jesus como mestre e quer aprender dele. Palavra importante para nós hoje no Evangelho: aprendizado. Aprender. Escuta para aprender de Jesus como mestre. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. Aqui vemos Marta, que talvez tenha o pensamento de seu tempo. Será que minha irmã não se toca? Nosso lugar é na cozinha, não é como discípulas. Mas não é somente isso. Marta representa para nós, e nós devemos de ter o cuidado e olhar verdadeiramente para nós, porque hoje existem muitas pessoas assim na igreja. Os cristãos que gostam de Jesus, que acolhem Jesus, que participam da missa, que estão presentes em alguns eventos, mas o escutar a palavra de Jesus passa ao segundo plano. Tem respeito maior ao agir, ao fazer, ao produzir, busca eficiência, o que é um perigo. Mostra que a atividade que não nasce da escuta da palavra e não é continuamente alimentada dessa escuta se torna somente estresse e perde o objetivo do que se faz na vida. E isso se encontra hoje na igreja. Quantos cristãos não param para refletir e se perguntar se o que fazem ou não está em sintonia com a vontade de Deus na sua vida? Em Marta, vemos o fazer sem escutar a palavra. E ao falar com Jesus, ela fala com raiva, não é serena. Por quê? Não é que ela está sendo grossa com Jesus. A questão é que ela não tem a serenidade desse encontro com o Senhor, não está vivendo em sintonia com Ele, não está realizando a sua vontade. Não compreende a vontade de Deus e por isso não está em paz. Ela fala para Deus que deve de agir de certa forma. Olha, manda aqui, minha irmã. Ela não está compreendendo? Ela quer mandar no hóspede e que o hóspede mande na outra pessoa? E se recordamos que o Senhor é o hóspede da alma, o Espírito Santo é o hóspede da alma, também nós queremos mandar nele. Que ele ordene que as pessoas façam aquilo que nós achamos melhor e não aquilo que deve de ser feito para a salvação? Continuemos a meditação. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas.
Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então o Senhor responde, primeiro com o chamado à vocação. Marta, Marta, Saulo, Saulo, Moisés, Moisés. Vemos um chamado. Representa o chamado de Marta a ser também discípula do Senhor, o que ela ainda não é. Para isso, ela deve de escutar a palavra do Mestre. E esta mesma palavra e escuta deve de guiar todas as suas atividades, toda a sua vida. E vemos naquilo que Jesus diz que Marta está dividida no seu coração. Ela está preocupada com muitas coisas, está afanada. Tantas coisas têm maiores preocupações, a agitam mais do que o próprio encontro com Deus, mais do que a sua salvação. E aqui devemos de compreender que não é uma divisão entre vida ativa e vida contemplativa, mas a vida justa que o Senhor nos pede. Nem todos somos chamados a ser monges ou monjas. Então, o que Jesus está dizendo é aquilo que dissemos, que Marta deve de escutar para agir, guiar suas atividades na escuta do Mestre. E aquilo que resta e que restará é a eternidade. É isso que Jesus está também indicando. Ao falar com Marta, está também chamando a atenção para a preocupação que não somente Marta, mas muitos em nossos tempos têm com a fama, com o trabalhar, com o fazer. E nós devemos de nos preocupar também com o trabalho, com o serviço, mas tudo deve de ser vivido em função da eternidade, em função da vida eterna. E realmente nós vivemos assim? Ainda, a tradução melhor não é comparativa. Maria escolheu a melhor parte, não é essa, mas Maria escolheu a boa parte. A herança de estar sempre na presença do Senhor, porque é isso que nos restará na eternidade. Não é que Maria não vai agir, mas Maria vai agir a partir da escuta, do estar com o Senhor. Olhemos ainda, Maria foi tocada, transformada, teve a sua vida totalmente convertida por Jesus. Sua vida passou a ser outra após a sua libertação e tudo aquilo que aconteceu no encontro com o Senhor. E ela lhe é tão grata que não pode fazer mais do que estar com aquele que ela ama, espiritualmente falando, pela sua vida transformada. E nós, como temos vivido? Somente na agitação de Marta? Ou como Maria, buscando escutar o Senhor e agir após a escuta, após a oração? Tantos cristãos hoje trabalham em busca de resultado, que depois se torna ciúmes, brigas, discussões, busca de visibilidade diante da comunidade. Por isso, o servir deve ser sempre precedido pela verdadeira escuta, que deve guiar todas as nossas escolhas e todos os nossos afazeres. E vemos ainda, vamos meditar outros aspectos de Marta e Maria, mas vemos que o Evangelho termina com silêncio. Não tem um rebater de Maria, não tem um outro falar de Marta, não tem mais nada. Por quê? Porque o silêncio, que pode até ter se prolongado além desta situação, porque não basta escutar a palavra. Esta deve de ser meditada, assimilada, e para isso necessário silêncio em nossas vidas. Senão, não conseguimos fazer esta meditação e assimilar e mudar o nosso viver. Temos feito silêncio em nossas vidas? Temos escutado
e feito silêncio em nossas vidas? Ou não? Nem escutamos, nem fazemos silêncio, somente fazemos. Estamos caminhando pelo caminho errado. Vemos no Evangelho que Marta e Maria acolhem Jesus. A questão do Evangelho é como acolhemos Jesus? Marta é chamada a ser discípula, como Maria, mas ela é um modelo de discípula dedicada, que não é preguiçosa, que se desvela pelo Senhor. Maria mostra aquilo que todos devemos de fazer: parar para rezar e amar a Jesus. Ter tempo de intimidade com Ele. Não basta fazer mais uma vez. Eu preciso rezar, ter intimidade, acolher o Senhor. O essencial não é o que Marta faz, mas o que Maria faz. Ela se preocupa em estar com Jesus. E aqui vem o questionamento para nós. Durante as 24 horas do nosso dia, quanto tempo nós reservamos para estar com o Senhor? Reservamos um momento para Ele ou não? Nós começamos o caminho do nosso dia a dia da forma correta, no encontro tu a tu com Jesus? Eu e ele e eu, nesta intimidade, nesta conversa, neste diálogo na oração? Escutar e servir é uma questão de escolha. Mas hoje, quem quer escutar a Jesus? Ninguém tem tempo. Todos querem escutar e podemos ver nos nossos dias, através das redes sociais, em especial o grande avanço de redes como X ou ainda do TikTok. Todos querem coisas rápidas, com ensinamento curto. Quanto mais curto, melhor, porque eu não tenho tempo. Mas não percebe que com isso não se atinge a profundidade do Evangelho. Não é possível. Se fica somente na superficialidade e não se avança na vida espiritual e não se torna um cristão convicto, um católico convicto. Por quê? Porque eu quero as coisas rápidas, passageiras, superficiais. Ainda estes dias, por ocasião de estar resolvendo umas coisas na minha família, em questão de saúde, uma pessoa, um irmão protestante, parou e conversou comigo ao me ver de hábito, teve a oportunidade de conversar, disse: eu já fui católico, jovem, hein? Mas me afastei da igreja, porque não tinha palavra. Era muito superficial, coisa muito rápida, e parece que vocês católicos cada vez mais falam menos. Eu falei: é verdade. Infelizmente, muitas pessoas o que querem é viver na superficialidade. Não querem mais meditar e aprofundar o Evangelho. Não querem conhecer com profundidade aquilo que o Senhor tem a lhes dizer. E a minha experiência é a contrária. Exigiram que eu fosse rápido. E para isso, até mesmo, não me queriam por perto. Vemos quantas pessoas com sede de conhecer a profundidade da palavra. E a maior parte dos católicos o que querem é escutar o que tem de mais rápido. O que tem no cardápio do dia, mais curto possível. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Mas tenho tempo para viver minha vida de prazeres. Me divertir no shopping, passear, comprar, fazer isso e aquilo, fazer. Para o Senhor, não. Para o Senhor, o mínimo. Que amor a Deus é esse? Deixe de mentir para si mesmo. E ainda, um dos obstáculos ao ser discípulo é a nossa pressa. Temos pressa para tudo no nosso tempo. Em especial o homem que tanto trabalha, que tanto faz, o chamado homem Faber, por Hannah Arendt. É justamente isso, fazer, e temos pressa. Temos que fazer rápido. E aqui vem uma outra pergunta para nós. Você está aprendendo do Senhor? Quanto tempo você se dedica à oração, a escutar na intimidade o Senhor, ao meditar a palavra de Deus com uma boa homilia,
ao ler o texto das Sagradas Escrituras, ao ler os escritos dos santos, você tem se dedicado a isso? Está aprendendo? Ou é só mexe-mexe? É como muitos católicos, e cuidado, aqui não faço uma crítica a quem participa, de modo algum. É saudável, devemos de participar de momentos de oração assim como vou falar. Porém, tem muita gente que faz desse modo errado que também vou dizer. Fica no mexe-mexe, agitado como Marta. Vai de um cerco de Jericó para outro. Ai, tá tendo na minha paróquia, acabou aqui, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. E, ai, tem uma novena de não sei o que aqui, outra colar, e tem não sei o que aqui, outra festa lá, e não sei. Estamos assim? Só no mexe-mexe? E o que você aprendeu nesse mexe-mexe? E o que você aprendeu neste cerco de Jericó que terminou aqui? Foi lá, fez a novena de Santa Rita, Santa Terezinha, São José, São não sei o quê, fez um punhado de novena uma atrás da outra. O que você aprendeu? Porque não basta eu fazer. O que eu aprendi? O que eu colhi de fruto na minha vida? Para a minha espiritualidade. E muita gente hoje quer ser professor na igreja, professor de fé, professor de oração, professor disso ou daquilo. Mas se você não foi aluno, como você quer ser professor? Como você pode ser professor? Não importa quantos anos você tenha disso ou daquilo, de pastoral, de oficina de oração, de não sei das quantas. Realmente você foi discípulo? O quanto você cresceu? Porque infelizmente vejo muitas pessoas que acabam estagnadas no mesmo lugar, não avançam. Fala, passa, repassa, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não cresce. E aprendizagem na escola, nós não ficamos eternamente na primeira série. Tem sempre um avanço, porque aprendemos coisas novas e antigas, como diz também Jesus no Evangelho. Assim devemos de aprender do Senhor e da sua palavra. Mas realmente temos aprendido? Temos sido alunos? Ou queremos somente ser professores? Quem somos nós? Se não somos alunos, se não temos tempos de oração, se não encontramos no nosso dia a dia esse momento com o Senhor, não somos hóspedes, não hospitamos o Senhor, não damos hospitalidade a Ele em nossas vidas e corações, como podemos ensinar algo? É impossível. Ainda vemos outras coisas no Evangelho e aprendemos também para a nossa vida. Que às vezes falamos diante do sacrário, mas entre nós, e não falamos com Ele. Quantas vezes um padre passa pela situação, isso eu já cheguei a passar em especial por casamento, porque muitas vezes o casamento, infelizmente, o casal que está ali é mais por uma questão social do que realmente sacramento, ou ao menos os convidados estão ali para um evento social. E chegou algumas vezes que o casamento, com sacrário, visível, apesar de não estar no centro da igreja, as pessoas conversando entre si como papagaios, fazendo a maior algazarra dentro da igreja, entre si. Mas e com o Senhor? Quanto tempo falaram? Nada. Muitas pessoas agem assim. Falam entre si diante do sacrário, mas não falam com ele. Não tem tempo para se prostrar, para estar diante do Senhor como Maria. E muitas vezes as pessoas que vão à missa de domingo, não digo todas, mas muitas pessoas que vão na missa de domingo, chegam em cima da hora, mal tem tempo, comungam, saem correndo e não fazem nem mesmo um momento de oração com o Senhor que receberam na Eucaristia. Estão cantando, olhando para o teto, distraídas. Que hospitalidade foi essa? Vemos hospitalidade na primeira leitura e no Evangelho, recordemos, hein? Abraão que acolhe Deus e Marta e Maria que acolhem Deus, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. E nós que acolhemos na Eucaristia, como vivemos esse momento? E nós que devemos de acolher na oração diária, como vivemos este momento? Realmente o acolhemos? Realmente vivemos um momento de encontro? Somos solícitos? Hospitaleiros com o Senhor? Ou não? E
Ainda devemos de olhar uma outra questão. Nós seguimos a Deus ou as nossas questões racionais? Por quê? Porque vemos que Marta está seguindo as suas razões. Tenho que fazer isso, fazer aquilo. É ótimo que Marta não deixou Jesus sem almoço. É necessário comer e provavelmente Jesus estava com a sua comitiva, mas ela estava agindo segundo o seu querer, a sua vontade, o seu modo de pensar. Eu acho que é assim, deve de ser assado. É assim que agimos? Ou nós realmente escutamos Jesus? Nos damos conta que Jesus está na nossa vida? Está presente no nosso dia a dia e escutamos o que ele tem a nos dizer antes de tomarmos decisões e ações? Ou não? Ou, pelo contrário, somente agimos de forma racional, sem preocupar com o que Deus pensa. Poderíamos pensar que domingo passado São Lucas nos mostrava que o importante é fazer e que hoje o importante é escutar. Mas não, São Lucas nos mostra hoje o equilíbrio. O escutar deve de preceder o fazer. E as duas coisas devem de estar juntas, caminharem lado a lado. E ainda, chamando a atenção do nosso ser Marta, é eficiente não quem faz muito, mas quem faz com Deus. Isto é importante em Marta e Maria. E Marta, para tratar bem o hóspede, que é Jesus, o negligenciou. Por quê? Porque ficou preocupada com a panela, a quantidade de comida, isso, aquilo, aquele outro, e negligenciou o hóspede. Preocupando em servi-lo bem, esqueceu-se dele. Como muitas pessoas entram no ativismo dentro da igreja. Tenho que ter dinheiro na paróquia. Sim, é necessário, precisamos sustentar a paróquia. Mas o que acontece? A pessoa trabalha, 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 trabalha para ter dinheiro para a paróquia, ajudar a paróquia em todas as pastorais, faz muito nas pastorais. E quanto tempo esteve com Jesus? O negligenciou, trabalhou para o Senhor, para a sua casa e o deixou de lado, como Marta. E Jesus chamou a atenção de Marta, de uma forma caridosa, amorosa, mas chamou a atenção. E eu e você temos agido assim porque é um risco muito grande que existe e é o que mais se vê nos tempos atuais. Vemos e vivemos também um tempo de escassez de oração. Cada vez menos as pessoas querem rezar, querem que rezem por elas, que o padre impõe a mão e dê a bênção. Vão em grupos de oração, e mais uma vez a crítica que entendamos bem. Não é ao grupo de oração, mas querem que a pessoa reze e aconteça naquele mesmo momento. Não é assim. E o meu tempo de oração? Não basta que os outros rezem por mim, eu também necessito ter a intimidade, estar com o Senhor. E tenho feito. Depois eu posso ir, posso participar também, como algo que amplia este momento de oração e intimidade. Mas e a minha intimidade com o Senhor no meu dia a dia existe? É real? Está presente? Tenho tempo para isso? Ainda devemos de ver o que diz, para encerrarmos, São Charles de Foucault. Se a vida interior é nula, por mais que se tenha zelo e boas intenções, os frutos serão nulos. Se não existe vida interior, tudo que eu faço é nulo, é zero. Zero vida interior, vale zero aquilo que eu faço. Vale pouco, nada. E ainda devemos de aprender, porque muitas vezes dizemos, hoje eu tenho muito o que fazer, não vou ter tempo para rezar. Às vezes acontece que não conseguimos, mas não deve de ser sempre assim. Um santo candidato a santo prefeito de Florença, no século passado, dizia: hoje temos muito o que fazer, por isso dobremos a nossa oração. E conseguiu fazer muito mais rezando do que sem rezar. Eu e você, irmão e irmã.
Como temos vivido esta vida? Por fim, encerramos com a segunda leitura, que de hoje até os próximos domingos, aliás, desde domingo passado, estamos lendo de forma semi-contínua. E diz São Paulo na carta aos Colossenses: Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. Mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar, como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória, o penhor da glória seria a melhor tradução. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Vemos São Paulo falar da alegria do seu sofrimento. Por quê? Porque, estando em união com Cristo, na via da oração, na intimidade, na busca de Deus, na escuta da palavra, seu sofrimento é sofrimento de Cristo, sua intercessão é intercessão de Cristo. Assim também é conosco, se somos corpo místico de Cristo, se nos fazemos um com Ele, se temos esta intimidade com Ele. E vemos que o cansaço de São Paulo é um serviço de acolher o mistério de Deus, o mistério revelado, a salvação a todos, que Cristo quer conceder a todos para a glória dos céus. O plano de Deus de salvar toda a humanidade. Então, vemos e devemos de encontrar nisto a nossa esperança. Mas São Paulo encerra o quê? Dizendo que deve de ensinar a todos se tornarem perfeitos na sua união com Cristo. E a perfeição somente se alcança com vida de oração, com intimidade com Deus, com escuta da palavra, com vivência. E nós a temos vivido. Temos escutado o Senhor como Marta e agido como, aliás, como Maria, escutado o Senhor e agido como Marta, mas a partir da escuta do Senhor, daquilo que o Senhor nos propõe, porque estamos em intimidade com Ele no nosso dia a dia, meditamos Sua palavra, rezamos, fazemos o que Ele nos pede ou não. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos nesta intimidade com o Senhor, a reconhecermos Sua presença, Sua graça em nós e acolhermos ao Senhor em nossa vida, em nosso coração, de forma verdadeira, pela intimidade da oração e a escuta da palavra. E assim, cada vez mais, vivendo nesta amizade com Cristo, pratiquemos aquilo que Ele nos pede e nos ensina para um dia merecermos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.